Olá a todos! Na aula de hoje, da semana 5, vamos entrar sobre alguns assuntos relacionados à parte de modelagem hidrológica. Antes de iniciarmos sobre a questão da modelagem hidrológica, na aula de hoje nós vamos verificar como fazer a correção de um modelo digital de terreno. Então, antes de mais nada, quando nós adquirimos um modelo digital de terreno a partir de técnicas de sensoramento remoto, como o que vocês estão trabalhando, que foi imagens do satélite Aster ou até mesmo imagens do SRTM, é necessário muitas vezes que possamos fazer o processo de correção. O que seria isso? Muitas vezes nós temos alguns pixels nessas imagens onde eles possuem algumas depressões ou dados que não conferem com a realidade. Por exemplo, podemos ter pixels que possuem valor de elevação de 100 metros e ao lado desses pixels nós podemos ter valores de elevação que equivalem a 5 metros ou 1 metro. Então vejam que aí nós temos uma depressão e que, ao conhecer previamente a região, podemos constatar que não existe essa depressão na região. Então se trata de um erro proveniente desse produto de sensoramento remoto. Então, antes da gente trabalhar com a modelagem hidrológica e aquisição de limites de bacias hidrográficas, rede de drenagem e outros fatores, é necessário que possamos fazer, então, esse processo de correção. Vocês vão ver que no QGIS nós trabalhamos com a ferramenta que se chama FieldSync. Então, o objetivo dessa ferramenta é o quê? É se utilizar dos pixels vizinhos, do valor da elevação dos pixels vizinhos e fazer uma média sobre esse valor, né, que se contrasta com os demais, ou seja, esse valor de elevação de 1 ou de 5, que a gente está colocando como exemplo aqui, ele seria substituído por um valor médio existente entre todos os pixels vizinhos. Após fazer o processo de correção do modelo digital de terreno, aí nós podemos gerar alguns produtos de modelagem hidrológica. O que nós vamos ver na aula de hoje, dessa semana, um dos produtos é esse relacionado à direção de fluxo. Então vejam que para a gente estar gerando o processo gerando os limites das bacias hidrográficas de forma automatizada pelo geoprocessamento, um dos passos para se fazer isso é se gerar um produto raster, do tipo raster, onde ele vai ser chamado de direção de fluxo ou nomes similares. O que seria, então, esse produto raster, né, com esse nome similar de direção de fluxo, direção de drenagem? Isso vai mudar, né, a depender de qual for o tipo do SIG que vocês estiverem trabalhando. Aqui nós temos, nessa primeira parte aqui do slide, um arquivo do tipo raster, né, representando um modelo digital de elevação. Então, aqui nós temos que cada pixel equivale a um valor de altimetria. Quando nós vamos utilizar, então, o modelo, o raster de direção de fluxo, o que nós temos? Nós fazemos essa modelagem simbolizando para onde está drenando cada pixel. Ou seja, se eu tenho um pixel mais alto, outro pixel numa elevação mais baixa, como por exemplo aqui, né, na parte superior, nós temos um pixel no valor de 78, e depois um pixel no valor de 67, outro pixel no valor de 44, isso significa de 78 para 44, nós estamos tendo uma área, né, em desnível. Então, provavelmente aqui o escoamento superficial, ele vai drenar do pixel 78 para o pixel 67 para o pixel 44. E quando nós verificamos aqui no mapinha de direção de fluxo, nós podemos verificar exatamente isso, que a direção desse fluxo aqui, né, está vindo do pixel 78 para o 44. E conforme eu vou tendo outros valores de altitude entre os pixels, nós vamos ter diferenças de direções do fluxo, tá? Então, praticamente ele vai estar avaliando pixel por pixel e avaliando também a vizinhança de cada pixel, visando adquirir o quê? Para onde nós teremos a direção de fluxo, tá? Então, isso seria, né, a forma que o software vai estar considerando análise para se gerar esse raster de direção de fluxo. Aqui nós temos alguns valores que podem ser utilizados nesse produto, vai depender do software que vocês vão estar trabalhando. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com o ArcGIS,
nós temos que esse produto raster, quando ele passa por esse processo de modelagem hidrológica para se gerar o mapa de direção de fluxo, nós vamos ter valores variando de 1 a 128, sendo que cada valor numérico de cada pixel, ele vai representar uma direção. Por exemplo, o valor de 1 vai representar a direção leste, o valor de 2 vai representar a direção de sudeste, e assim consecutivamente até chegar no valor de 128. No QGIS é um pouquinho diferente, pessoal. No QGIS, então, a gente trabalha com valores variando de 1 a 8. Se vocês observarem aqui nesse quadro, então, nós temos que o valor de 1 equivale à direção sudoeste, o valor de 2 à direção oeste, e assim consecutivamente até chegar no valor de 8, que equivale à direção sul. Então, o raster originado dessa modelagem hidrológica, quando ele é apresentado a vocês na tela do QGIS, ele vai apresentar, então, valores variando, então, de 1 a 8. Aqui trago para vocês um exemplo da bacia hidrográfica do Santa Bárbara, que é a área de estudo que nós estamos trabalhando, onde aqui, então, eu fiz a classificação das cores, né? Então, as 8 direções que vocês podem ver. E nós temos também um valor negativo, que seria esse valor de -8. Então, vocês provavelmente vão ter esses valores variando de -8 a 8, só que esse valor de -8 é um valor que está situado nas adjacências da nossa bacia. Ou seja, como ele não tinha os demais pixels vizinhos para se fazer esse cálculo, ele gera como se fosse um valor no data. Então, esses valores inferiores ao valor de 1 são valores que a gente não considera no processo aqui de análise da direção de drenagem. Por fim, outro modelo hidrológico também que nós utilizamos bastante no QGIS e no ArcGIS também é o modelo de fluxo acumulado. O que seria isso, pessoal? O fluxo acumulado, ele também vai estar utilizando os valores de elevação de cada pixel, vai estar considerando os valores de direção de fluxo, que nós acabamos de ver no slide anterior, né, ou seja, para onde está correndo esse fluxo, e ao mesmo tempo ele vai verificar quantos pixels a montante nós temos drenando para um determinado pixel. Então, se vocês observarem aqui, nós temos o resultado do que seria da nossa área de estudo, né? Então, aqui a bacia novamente do Santa Bárbara, onde quanto mais escuro foram as cores aqui, no caso, quanto mais próximo de preto, mais pixels eu tenho drenando para esse determinado pixel. Então, se vocês observarem aqui, nós temos que a foz da nossa bacia apresenta o pixel de maior valor. Isso significa o quê? Que eu tenho que todos os pixels da minha bacia estão drenando para esse último pixel aqui que representa a foz, tá? E ao mesmo tempo a gente consegue observar, utilizando esse modelo, nós conseguimos observar que nós temos outros canais principais, né, da nossa bacia hidrográfica, onde eles têm todos os pixels, né, a montante drenando para esse determinado canal. Então, essa seria a parte teórica, pessoal, e hoje, então, nós vamos verificar a parte prática, como é que nós vamos estar trabalhando com essas modelagens hidrológicas dentro do ambiente do QGIS. Voltando novamente àquele projeto chamado MDT em mapas temáticos, que nós trabalhamos na semana passada, onde vocês viram a parte de mapa hipissométrico, mapa de declividade. Na aula de hoje, então, nós vamos estar trabalhando, né, ainda com esse produto, ainda com esse projeto. O primeiro passo que nós vamos fazer será instalar um complemento que se chama SagaGIS, tá? Então, vocês vão vir aqui no menu Complementos, Gerenciar e Instalar Complementos, e aqui vocês vão procurar o Saga, tá? Eu não tenho instalado também, então vocês vão vir nessa ferramenta aqui, ó, né? Após encontrar essa ferramenta do SagaGIS, vocês vão clicar aqui em instalar complemento experimental. Lembrando que vocês devem estar conectados à internet para conseguir instalar esse complemento. Caso contrário, vocês não conseguem, tá? Podem fechar. Esse complemento, pessoal,
Deixa eu só abrir aqui. Para acessar as ferramentas desse complemento, vocês podem vir aqui em processar, caixa de ferramentas. Vindo aqui em caixa de ferramentas, vocês podem apenas colocar aqui o Saga. Então, para quem não conhece, ou para quem nunca ouviu falar, Saga GIS é um SIG também livre, vou até deixar o link para vocês ali no e-aula, onde ele trabalha somente com geociências, somente com dados relacionados às geociências. Então, vocês vão verificar que dados relacionados à parte, especialmente de modelagem de superfícies, evapotranspiração, né, a parte relacionada à parte de climatologia, de geologia. Então, é um software muito específico para a área de geociências. E no QGIS, a gente consegue ter esse complemento, né, que é o Saga, que a gente acabou de instalar, onde é possível trazer a maior parte das ferramentas desse GIS para dentro desse outro GIS, que é o QGIS, tá? Pode acontecer, se vocês forem utilizar as demais ferramentas do Saga GIS, que vocês tenham algum erro ao gerar os produtos aqui dentro do ambiente QGIS. Então, quem realmente for trabalhar com o Saga GIS, que é um ótimo SIG, fica aqui a minha recomendação. Quiser fazer o download, né, desse SIG, também fica a dica. É um SIG muito interessante, muitos dados, especialmente para a parte, né, de geociências. Quem trabalha geralmente com a parte da geografia física e assim por diante. Então, aqui, pessoal, só para vocês verificarem, né, a partir do momento que eu instalei o complemento do Saga GIS, então eu faço a busca aqui do Saga GIS nas ferramentas aqui, e vocês podem só baixar, ó, só para vocês verificarem o rol de ferramentas, né, que ele traz para nós. É claro que tem muitas ferramentas aqui que ele traz, que já são ferramentas que nós temos também no QGIS, tá? Então, aqui só para vocês verificarem, né, o quanto de ferramentas que nós temos, né, e o quão importante é. Né? Então, nós temos aqui desde informações relacionadas à parte de interpolação, ferramentas relacionadas à parte de censuramento remoto, como aquisição de índices de vegetação, né, e outras coisas mais que nós temos aqui, tá? Então, né, para esse primeiro momento, a gente vai estar utilizando o complemento do Saga GIS para nós fazermos a correção, pessoal, do nosso modelo digital de elevação, tá? Mas antes disso, no meu caso aqui, eu ainda não tenho o meu modelo digital de elevação recortado. Provavelmente você já tem. Então, rapidamente, eu vou fazer o recorte do meu modelo digital de elevação, vindo aqui no menu Raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara, ou seja, vou recortar considerando o meu limite da bacia, que é a bacia do Santa Bárbara aqui que nós já temos. Então, camada de entrada é o meu arquivo raster bruto. O meu limite, então, vai ser da bacia hidrográfica. E aqui, então, como saída, eu vou estar escolhendo aqui o sistema de referência do projeto, que é o sistema de referência do limite da Santa Bárbara, tá? Que está em WGS 84, Zona 22 Sul. Aqui, então, para dados sem dados, né, eu vou atribuir esse valor de menos 99, tá? Então, eu vou dar um executar. Criei um arquivo temporário, vou desativar aqui o meu arquivo raster atrás, então eu já tenho aqui o meu raster recortado, ou seja, né, eu vou trabalhar apenas com essa área. Tendo então o meu arquivo recortado, eu vou então fazer a correção desse modelo digital de elevação. Vejam que aqui, se nós formos verificar os valores, né, de máximo e mínimo de elevação, nós temos um valor negativo. Ou seja, provavelmente aqui nós temos algumas células que não estão com os valores corretos de elevação. Por quê? Porque nós não temos valores negativos aqui na região de Santa Bárbara, nós não temos valores que estão abaixo do nível médio do mar. Então, nós precisamos sim fazer esse processo de correção. Para isso, aqui na caixa de ferramentas de processamento, já com o Saga instalado, vocês vão procurar essa funçãozinha aqui, ó, Fill Syncs. Né? Então, aqui eu já usei recentemente. Vocês vão procurar esse Fill Syncs. Aqui nós temos os autores, né? O Planchon e Darbooks, de 2001. Então, vocês vão estar utilizando esse algoritmo aqui proposto por esses autores. Então, dei um duplo clique. Aqui, então, nós vamos ter, né, qual que é o modelo digital que nós vamos estar trabalhando. Ele já joga para a gente que é esse que nós acabamos de recortar.
No meu caso aqui, eu vou manter, né, como sendo arquivo temporário, vou pedir para que vocês façam, né, guardem então esse documento na pastinha de vocês. E agora a gente dá um executar. Com o modelo digital de elevação preenchido, pessoal, vocês podem verificar que ao utilizar essa opção Fill Syncs, ele já faz a correção do nosso modelo digital. Então, antes, os valores que variavam de menos 0,4 a 156, agora estão variando de 0,13 a 156. Então, para nós que somos de Pelotas e conhecemos um pouquinho a região, realmente nós sabemos que nós temos algumas áreas onde a altitude também é uma altitude muito próxima do nível médio do mar, que é de 0 metros, ok? Então, perfeito, não temos mais valores negativos, o meu modelo digital, então, foi preenchido, então está tudo perfeito. Próximo passo que nós vamos estar trabalhando, existem várias ferramentas disponíveis no QGIS, onde nos possibilita estar obtendo de forma automática esses limites das bacias hidrográficas, redes de drenagem e assim por diante. Também vou deixar para vocês ali no e-aula o link de alguns vídeos para outras ferramentas que fazem a mesma função. Inclusive, nós temos uma ferramenta aqui do SagaGIS que também faz essa função, mas eu acredito que essa outra que vem junto com o QGIS é um pouquinho melhor. Aqui, pessoal, então, vocês vão estar utilizando a ferramenta que se chama Watershed, tá? É uma ferramenta, então, que ela vem junto com o QGIS, né? Então, ela é do GRASS, então ela vem já instalada de forma nativa junto ao QGIS. Então, vocês podem estar procurando essa ferramenta que se chama R.Watershed, aqui junto à nossa caixinha de ferramentas. Podem dar um duplo clique. E aqui, então, nós vamos ter que vai se abrir esse hall, né, de ferramentas que ele pode nos fornecer. Em elevação, vou pedir para que vocês coloquem o nosso modelo digital de elevação que foi preenchido, ou seja, aquele que nós fizemos o processo de correção pela ferramenta FillSync. Ademais, pessoal, nós vamos manter algumas informações como padrões aqui. E a minha sugestão, tá? Vocês podem deixar tudo em branco, mas a minha sugestão é que vocês venham aqui em algumas características, como, por exemplo, o tamanho mínimo do exterior da bacia hidrográfica. Como é uma bacia pequena, a gente vai utilizar como sendo o valor de 100. Eu fiz alguns testes antes da apresentação desse vídeo, então é um valor que ficou bem bacana. Fator de convergência a gente vai manter como sendo 5. E a memória máxima a ser utilizada com o sinalizador vai ser de 300. Aqui é válido ressaltar também que, se vocês estiverem trabalhando com uma área muito extensa, por exemplo, com toda a imagem do satélite Aster, aqui vocês podem estar considerando valores maiores. Isso significa o quê? Que ele vai estar considerando bacias hidrográficas de tamanho maior. Tá? Então, no nosso caso, como a gente está trabalhando com uma bacia relativamente pequena, nós podemos, então, ter uns dados um pouquinho mais detalhados. Por fim, vocês vão abaixando, né? Vão descendo aqui, e aqui, na extensão da região GLAS-GIS, vou pedir para que vocês utilizem aqui, ó, calcular a partir da camada, né? E aqui vocês vão estar colocando o nosso modelo digital de elevação preenchido. Ou seja, ele vai calcular somente o quê? As informações que estão contidas dentro do nosso raster que já foi preenchido. Podem dar um OK. E por fim, pessoal, vocês vão abaixar aqui, vocês vão ver que ele vai estar gerando, né, vários produtos. Então, ele vai estar gerando o número de células que drenam através de cada célula, que é o mapa de fluxo acumulado, a direção de drenagem, que é o fluxo de direção de fluxo, que eu comentei com vocês ali nos slides. Rótulo único para cada bacia hidrográfica, que vai ser o quê? Cada bacia, subbacia hidrográfica que ele vai estar considerando. Segmento de fluxo, que vai ser a minha rede de drenagem, que ele vai traçar de forma automática, e mais as meias bacias. Aqui, esses últimos 4, pessoal, tanto o índice A de poder de fluxo, a gente vai desativar, quanto o índice topográfico também, nós vamos estar desativando, quanto o fator de declividade S de inclinação para USLE, nós também vamos estar desativando.
E aqui, comprimento da declividade, fator topográfico, LS para EUPS, também vamos estar desativando. Ou seja, são produtos que não nos interessam nesse primeiro momento para a gente estar trabalhando. E os demais, pessoal, ele vai acabar gerando. Vejam que eu vou deixar como forma temporária, mas vocês podem estar salvando esses arquivos. E depois disso, então, vocês podem dar um executar. Ele leva um pouquinho de tempo, então não fiquem assustados quanto ao processamento se demorar um pouco. Prontinho, gerou. E aqui então, né, vou desativar o meu modelo digital de elevação, né, que ele veio por cima. E aqui ele está me mostrando todos os produtos que ele gerou. Então vamos ver um por um, tá? Então vou desativar alguns aqui. Então ele gerou 4 produtos. Aqui é o meu limite da bacia. Então, caso vocês queiram estar obtendo de forma automática a rede de drenagem de uma determinada área, pessoal, essa é uma ferramenta bastante interessante. Muitas vezes vocês estão trabalhando com áreas e vocês precisam estar fazendo um estudo exploratório rápido dessa área, vocês não possuem a base cartográfica vetorial dela, tá? Então, para vocês estarem obtendo de uma forma bastante rápida e de forma simples, vocês podem estar utilizando essa ferramenta, tá? Então, vejam que aqui, ó, a gente tem um arquivo, então, né, que se gerou com esses segmentos de fluxo, que são o quê? A rede de drenagem. Se a gente quiser considerar aqui só por curiosidade, né, a drenagem que nós já tínhamos, ó, vejam que ela meio que se sobrepõe, né, a drenagem que nós tínhamos ali, que foi levantada na escala de 1 para 25 mil, mas vejam que não é, né, não é o mesmo detalhe. Então, caso vocês tenham uma base cartográfica vetorizada, que foi feita por levantamento topográfico, que foi feito por vetorização de imagens de satélite ou fotografias aéreas, que foram corrigidas, tudo corretamente, o ideal é que vocês utilizem essa base cartográfica. Na ausência dessa base cartográfica, pessoal, aí sim, vocês podem estar utilizando, né, essa rede de drenagem de forma automatizada, tá? Então, para um estudo exploratório, para uma região que a gente não tenha dados de detalhe, com escalas de detalhe, então é uma ferramenta bastante interessante, tá? Então aqui nós já conseguimos extrair a rede de drenagem. Outro produto que nós extraímos aqui, ó, foi a direção de fluxo, né? Então, embora aqui ele está, né, com níveis de cinza, mas aqui nós temos, né, valores variando de -8 a 8, pessoal, sendo que o quê? Que -8 são aqueles valores no data que eu comentei com vocês, e de 1 a 8 se refere às direções de fluxo, né? Sendo que a direção de número 1 equivale à direção sudoeste, e assim consecutivamente, conforme aquele esquema que eu mostrei para vocês. Além disso, nós temos também esse outro arquivo raster que foi gerado, número de células que drenam através, né? Então, aqui nós temos um produto do tipo raster, onde, né, nós temos valores variando aqui, então, de menos 13,3422 até valores positivos de 9.227. E se a gente verificar, pessoal, ó, então aqui nós temos que conforme a gente vai, né, indo para, né, a montante da nossa bacia, nós vamos tendo valores que são menores, tá? Então, nós temos os canais de drenagem principais aqui e os valores vão ser menores. A gente pode até fazer aqui uma busca, né? Então, aqui, ó, eu vou ter valores de 298, né? E assim por diante. Mas se eu for aqui para minha foz, que é onde provavelmente vai ser o que? O somatório de todos os pixels da minha bacia, aqui eu vou ter um valor bem elevado, né? Então, aqui a gente vai ter valores mais elevados. Tá? Então, isso seria, então, né, o mapinha nosso de número de células que drenam, né, através de uma célula, e que, no nosso caso, a gente chamou ali na apresentação como sendo mapa de fluxo acumulado. Outro ponto importante também, que essa ferramenta nos traz, é em relação às bacias, tá? Então, aqui nós temos as bacias hidrográficas que ele gerou, e se nós colocarmos aqui, né, o segmento de fluxo ou trecho de drenagem, a gente pode verificar que nós temos, então, né, esse monte de subbacias que ele acabou gerando, o que é bem interessante. Então, lá nós acabamos considerando bacias pequenas, com aquele valor de 300, então ele fez uma forma bem detalhada a aquisição dessas bacias, tá bom?
Por fim, pessoal, aqui nós temos um produto do tipo, só para a gente verificar, aqui nós temos um produto, esse segmento de fluxo, que são as redes de drenagem, só para a gente fazer um exercício para verificar um pouquinho, ele está no formato do tipo raster, tá? Se a gente quiser verificar ele por cima dessas subbacias, sugiro que vocês venham aqui em raster e façam a conversão dele para vetor. Então, a gente já começa, né, a trabalhar, né, com essa verificação. Então, aqui em camada de entrada, segmento de fluxo, né, e vou criar um arquivo temporário. Ele demora um pouquinho, porque são muitas informações. Prontinho, gerou. Então, vejam que ele gerou aqui esse arquivo raster do tipo vetorizado, tá? E aqui, então, eu consigo verificar cada subbacia que ele criou, pessoal. Ó, então, cada subbacia que ele criou, né, cada rede de drenagem de primeiro grau, né, cada canal de drenagem de primeiro grau que ele gerou, ele já gerou também, né, uma bacia de drenagem para cada canal. Tá? Então, é também uma ferramenta bastante interessante, onde a gente consegue extrair de forma bastante automática esses limites, e ali vocês podem entrar, né, naquela ferramenta com esses parâmetros, para vocês terem um maior ou um menor detalhe. Além disso, nós temos também esse outro produto que é gerado sobre as meias bacias, tá? Então aqui, né, por exemplo, nós temos esse canalzinho aqui, onde de bacia nós tínhamos todo essa área em roxo claro aqui, em lilás, mas nesse produto de meias bacias, ó, ele já divide uma subbacia que delimitou em duas partes, tá? Então também é um produto que ele gera de forma automática e que vocês também podem estar fazendo uso, que é bem interessante, tá? Então, é uma ferramenta, pessoal, bastante utilizada, né? E que fica aí a dica para vocês estarem trabalhando com ela, caso vocês venham a estar atuando em alguma área com poucos dados cartográficos disponibilizados. Professora, eu também não tenho dados de curva de nível dessa minha determinada área. Então, de repente, vocês também estão tentando fazer um levantamento, né, um estudo exploratório de uma área onde vocês não têm informações de curva de nível. Então, eu fiz a extração do limite das bacias, eu fiz a extração da rede de drenagem, que é esse vetorizado aqui que a gente acabou de colocar, né? Então, tudo isso eu fiz de forma automática. Mas agora, de repente, eu quero saber, né, os valores de curva de nível, tá? Então, para isso, pessoal, nós também temos uma ferramenta dentro dos SIGs, onde nos possibilita estar extraindo de forma automática as curvas de nível. Para isso, pessoal, vocês vão ainda estar considerando o modelo digital que foi preenchido, tá? Esses outros produtos que nós geramos agora, né, a gente não vai considerar para esse momento. Aí vocês podem vir aqui no menu Raster. Em Raster, vocês vão vir aqui, ó, em Extrair. E aqui vocês podem verificar que nós temos uma ferramenta chamada Contorno, tá? Então, vocês podem estar clicando nessa ferramenta. E em Pro, então, nessa ferramenta, vocês vão colocar como camada de entrada o nosso modelo digital de elevação que foi preenchido. E aqui vocês podem estar escolhendo a equidistância entre as curvas de nível. Então, essa aqui é uma terminologia que vocês aprenderam lá em cartografia, né? E aqui vocês podem estar escolhendo. É válido ressaltar que a gente não pode, por exemplo, estar utilizando um modelo digital de terreno com uma resolução de 30 metros e aqui está querendo gerar, né, curvas de nível de 2 em 2 metros de equidistância, tá? Então, a gente pode até gerar, vocês vão ver que é possível se fazer essa ação, mas saibam que nós estamos nos baseando num dado que ele não possui tantas informações a ponto desse detalhe, tá? Por isso que a nossa sugestão é que vocês venham considerar equidistâncias que sejam um pouquinho maiores, para que a gente não venha estar gerando informações que não existem, ok? Então, nesse caso aqui do produto Aster, que a gente está trabalhando, vou pedir para que vocês mantenham, então, a equidistância como sendo de 20 metros. Os demais fatores vocês podem deixar tudo como desmarcado, e vocês também podem colocar aqui em salvar esses contornos. Eu vou colocar como em temporário e vou dar um executar. Prontinho. Vejam, pessoal, que ele já gerou os contornos, tá? Então, como a gente tem uma área de estudo, que ela é
relativamente plana, né? Nós temos maiores altitudes aqui nas cabeceiras de drenagem, então por isso que nós tivemos poucas informações aqui embaixo, tá? Mas vejam que, né, nós tivemos esse produto das curvas, né, que foram geradas com equidistância de 20 em 20 metros. Se vocês quiserem fazer o teste e gerar equidistâncias de 10 em 10 metros também, mas saibam que temos essa limitação, né, onde não nos possibilita, então, estar gerando produtos de alta qualidade, produtos de detalhe, tendo como base um produto raster que não tem uma resolução tão boa, tá? Então, essa é uma ferramenta, pessoal, bastante interessante, onde vocês obtêm esses dados de forma automática, mas é válido ressaltar novamente o quê? Que é importante que, se vocês tiverem uma base vetorizada da área de estudo de vocês e que seja proveniente de levantamento topográfico ou de qualquer outro levantamento com base em ortofotos, em fotografias com imagem de satélite, assim por diante, como é o caso que nós temos no Rio Grande do Sul, a base toda vetorizada do Rasenac e do Weber e a base também da SEMA, toda vetorizada na escala de 1 para 25 mil, vocês devem utilizar esses dados vetorizados, esses dados de maior confiabilidade. Caso vocês estejam numa área onde não contém esses dados, ou vocês não tenham acesso a esses dados, e vocês precisem levantar informações básicas, exploratórias, essa é uma ferramenta bastante interessante, ok? Então, para essa semana, vou pedir para que vocês façam, então, esse exercício, apliquem esse exercício de aquisição das subbacias, aquisição da rede de drenagem, aquisição do mapa de direção de fluxo, do fluxo acumulado e aquisição dos contornos, tá? Então, para essa semana, essa seria a nossa atividade. Nos vemos, então, pessoal, na próxima segunda-feira, dia 13, onde nós vamos ter, então, o encontro síncrono.